que têm fome e sede de justiça, pois eles serão saciados. Promete a palavra de Deus nas bem-aventuranças. Esse é o canal Amantes da Justiça. Vou fazer mais um vídeo aqui sobre aquela frase que a gente escuta muito, né? O diabo não é tão feio o quanto ele parece. Então, o diabo não é tão feio o quanto parece. Mas eu acho que é o contrário. Essa forma aí de falar, de explicar sobre o diabo, eu acho que é influência dele mesmo para a pessoa criar essa frase aí, né? O diabo não é tão feio quanto parece. Na verdade, ele não parece tão feio quanto ele é. Então, na verdade, ele não parece tão feio quanto ele é. A frase deveria existir assim, porque quando ele age, quando ele vem, quando ele se aproxima para dar o bote, para fazer uma de suas peripécias, uma de suas exercer sua ação, ele muitas vezes, na maioria das vezes, ele vem bonitinho, ele vem com ofertas atrativas, ele vem falando que aquilo é bonzinho, que ele vem para resolver um problema, que ele vem para trazer conforto. Então ele promete esse tipo de coisa, para trazer alívio, para trazer prazer, diversão, coisas que os humanos muitas vezes estão carentes, e ele percebe e traz essas ofertas. Então ele não parece tão feio o quanto ele realmente é. O Satanás, o diabo, não parece tão feio o quanto ele é. Ele é feio na sua vontade, ele é feio no que realmente ele quer fazer com os humanos. Mas ele se mostra o contrário do que ele quer fazer. Ele engana, ele é o pai da mentira. Mas ele só pode agir através dos humanos, porque ele é espiritual. Então para agir, ele tem que cativar algum humano. Alguém tem que dar a oportunidade para poder ele agir no mundo. Ele não age sozinho. Quando ele age é porque ele já conquistou ou porque ele já enganou algum humano, pois a maioria das ações dele vem através dos humanos. E aí onde existem os humanos, né? Nas religiões, na política, em todos os setores, existe no comércio, em todos os lugares onde houver humanos, pode existir a ação do Satanás, pois ele enganou 1/3 dos anjos lá no céu, e quando ele desceu aqui para a terra, ele enganou também muitas pessoas através de todos esses anos da permissão que Deus está dando para ele governar esse mundo. Então, se ele também tem o dom de abençoar, de dar coisas boas passageiras, mas que enganam e que as pessoas aceitam, então ele está conseguindo colocar muita coisa em prática daquilo que ele quer. E aí, quando diz não parece tão feio quanto ele é porque ele tenta camuflar as consequências das ações dele, né? Ele diz, não, isso não vai dar em nada não, mas vamos errar só um pouquinho, vamos fazer errado só um pouquinho, vamos desobedecer a Deus só um pouquinho, né? E aí, muitas vezes os humanos, eles têm a tendência de querer criar, porque o humano é criativo, de criar as próprias coisas. E aí o Satanás influencia ele a criar muitas coisas. Então se houver alguém falando, vamos criar uma dancinha aqui para a nossa religião, para atrair os jovens, para atrair as pessoas que gostam de dancinha, porque a igreja está vazia. Isso é bonitinho, isso não vai dar em nada. É uma dança apenas para agradar a Deus. Então, às vezes, essas pessoas começam com essas dancinhas, e essas dancinhas vão virando outras danças, né? Então, e muitas vezes Deus não quer isso. Ele não quer que tenha muitas pessoas e que sejam animadas apenas animadas por estar junto, animadas. Tem que ser animadas, a igreja tem que estar cheia por um propósito. Não é estar cheia só por estar cheia, porque aí é o desejo do humano que talvez queira que aquela igreja esteja lotada, né, de fiéis, de pessoas. Mas Deus, ele quer o coração, ele quer a atenção, e ele quer que nós amemos a Deus sobre todas as coisas. Então,
se a gente ama a Deus, a gente vai por amar a Deus e não por fazer a vontade da gente ou de outros humanos que estão nos convidando. Muito menos a gente deve frequentar uma igreja porque lá me identificou, porque lá tem uma dancinha que eu gosto de dançar, então eu vou para aquela igreja que permite que as pessoas dancem. Não, acho que aí já estão modificando aquilo que Deus deixou. E eu creio que primeiramente uma igreja é para as pessoas se reunir em comunidade ali, para ficar por dentro das necessidades uns dos outros, para se ajudarem, para ouvir junto a palavra de Deus, se reunir. Jesus falou, quando 2 ou mais estiver reunido em meu nome, estarei no meio deles. Então Deus vai estar presente, né? Se eles estiverem reunidos realmente com esse propósito. Então a igreja é para isso. Assim como religião quer dizer religação, né? Ligação com Deus. Quando Deus criou o homem era ligado a Deus e Deus ligado mais ainda ao homem. Agora, devido ao pecado, Deus não é, muitas vezes, não consegue ligar ao homem porque o homem porta o pecado, muitas vezes, em muitos momentos. E aí as religiões é para religar, né? Religiões quer dizer ligar novamente a Deus. É por isso que as pessoas se reúnem em igreja para aprender, para seguir uma religião, para religar-se com Deus. Mas eu creio que igreja está mais relacionado numa ligação do homem com o próprio homem, ali em comunidade. Porque a igreja deve estar unida no mesmo propósito, que é buscar a Deus, buscar fazer a vontade de Deus e agradar a Deus. E aí, para agradar a Deus, tem que buscar saber a vontade dele, buscar saber o que ele quer. E aí, para a gente saber, é na igreja. E as igrejas têm que ensinar certo, elas não têm que usar de artifícios atrativos apenas para encher a igreja de gente, a capela de gente. Então a religião, a igreja, ela não pode ensinar coisas como, por exemplo, não pode permitir coisas aos seus fiéis como agora pode fazer assim, que agora o tempo mudou, agora tudo é moderno, quem não fizer desse jeito está antiquado, agora a igreja aceita todas as coisas, agora nós colocamos essa lei aqui ou essa lei ali. Acho que não, a gente tem que focar nas leis, nos princípios de Deus, que eles já estão completos, e a gente precisa apenas deles para nos orientar e ter uma vida na direção e no caminho do nosso Senhor Criador. Aí eu creio que tudo que vem permitindo, com liberalismo, permitindo que o homem faça cada vez mais as coisas da vontade, segundo a sua vontade, né, a vontade do homem. Então ali o homem acha bonitinho, mas aí são influências do maligno, tentando enganar a população, tentando enganar as igrejas, né, tentando enganar todas as pessoas. E aí ele vem bonitinho, né? Muitas vezes o ladrão ele vem bonitinho, ele vem de gravata, né? E ele acaba roubando as pessoas porque ele se aproximou com mais facilidade. Então é dessa forma que o Satanás age. Ele não parece tão feio quanto realmente ele é. O Satanás não parece ser o que realmente ele é. Ele é bem mais feio do que o que ele parece. Então, ele não parece tão feio quanto ele é. Ao contrário do que as pessoas dizem, que ele não é tão feio quanto parece, né? Mas essa é uma informação errada que eu creio que já veio dele mesmo.